Olá! Hoje vamos mergulhar na Guerra dos Farrapos. Sabe qual é? A guerra civil mais longa da nossa história. Foram 10 anos de uma luta que, olha, não só desafiou o Império do Brasil, como acabou moldando a identidade de uma região inteira. E essa é a pergunta de 1 milhão, não é? O que leva uma província inteira a declarar guerra contra o próprio país por 10 anos? Porque, vamos ser claros, isso não foi um protesto pequeno. Foi uma tentativa real de secessão de 1835 a 1845. Para a gente entender como essa história chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho e ver o que estava acontecendo lá no sul do país. Então, vamos lá. Vamos desvendar isso. Toda grande confusão, toda grande revolução começa com uma faísca, certo? E no caso dos farracos, essa faísca foi uma mistura bem explosiva de economia e política. E tudo girava em torno de um produto bem específico. O charque. É isso mesmo, carne seca salgada. Pode parecer simples, mas para os estancieiros, os fazendeiros gaúchos daquela época, o charque era tudo. Era um motor da economia deles, a grande fonte de riqueza. E o sentimento geral era que o governo central, lá no Rio de Janeiro, não só não estava ajudando, como estava, na verdade, atrapalhando. E aqui a gente chega no coração do problema. Pensem comigo. O charque feito lá no Rio Grande do Sul tinha que pagar um monte de imposto para ser vendido aqui mesmo no Brasil. Agora, o charque que vinha de fora, da Argentina e do Uruguai, esse entrava pagando bem menos imposto. Era, na visão dos produtores gaúchos, uma concorrência totalmente desleal. Não tinha como competir assim. Então o que acontece? Essa briga toda por causa da economia, por causa do charque, foi o estopim para uma insatisfação política que já estava ali, sabe? Cozinhando em fogo baixo. Os gaúchos se sentiam esquecidos, abandonados pelo poder lá do Rio de Janeiro. Eles começaram a bater o pé, querendo mais autonomia, querendo o direito de tomar as próprias decisões e, claro, proteger a economia local. Bom, com os ânimos exaltados desse jeito, não demorou muito para essa insatisfação toda virar conflito armado. A conversa acabou e as armas começaram a falar. Agora a gente entra na fase da guerra propriamente dita, uma década inteira de luta. 10 anos. Parem e pensem nisso. De 1835 a 1845. É tempo demais para uma guerra civil dentro de um mesmo país. Isso só mostra o tamanho do ressentimento e da determinação dessa gente. Eles ficaram conhecidos como farroupilhas ou farrapos. E o nome é curioso, né? Pode ter sido um apelido pejorativo, tipo esfarrapados por causa das roupas, ou quem sabe um nome que eles mesmos adotaram com orgulho. E as coisas aconteceram muito rápido. O que começou como uma revolta em 1835, no ano seguinte, em 1836, já virou uma declaração de independência. Eles proclamaram a República Rio-Grandense. E não parou por aí. A guerra se espalhou e em 1839 eles chegaram em Santa Catarina e criaram outra república, a República Juliana, que, ok, não durou muito, mas mostra a força do movimento. É claro que uma guerra dessas não acontece sem grandes líderes, né? E aqui temos nomes de peso. Bento Gonçalves, por exemplo, que era a grande cabeça por trás de tudo. E olha que interessante, até o famoso revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi lutou ao lado dos farrapos. Foi ali que ele pegou muita experiência de guerrilha. Essas figuras foram cruciais para manter a chama da revolução acesa por tanto tempo. Mas como é que uma guerra de uma década finalmente termina? Foi uma vitória esmagadora do Império? Não. A verdade é que os dois lados estavam exaustos. O fim veio através de muita negociação. Foi um acordo, não uma rendição. Esse acordo foi o Tratado de Poncho Verde de 1845, e ele foi, sinceramente, bem impressionante. Primeiro, anistia total, ou seja, o Império perdoou todo mundo que se rebelou. Segundo, os oficiais dos farrapos foram incorporados no Exército Imperial, mantendo seus postos. E terceiro, e talvez o mais importante, a província finalmente conseguiu as vantagens econômicas que queria, como os impostos mais altos para o charque estrangeiro. O Império fez concessões bem grandes para poder, enfim, reunificar o país. Então a guerra acabou. A República Gaúcha deixou de existir. Mas a história não termina aí, porque o impacto da Guerra dos Farrapos, o legado dela, a gente sente até hoje, especialmente na cultura do sul do Brasil. E esse ponto é chave. Militarmente eles perderam, certo? Mas culturalmente o movimento deixou uma marca que não se apaga. Ele criou uma identidade gaúcha muito forte que nasceu dessa luta. Sabe, a ideia de um povo que lutou por seus ideais. E mais, espalhou sementes de republicanismo pelo sul, num Brasil que ainda era um império. Acabou inspirando outras regiões a também pedirem mais autonomia.
O que nos leva a uma reflexão final, né? Os farrapos perderam a guerra, não conseguiram a independência que queriam. Mas o legado cultural, o orgulho, a identidade, isso tudo ficou e muito forte. Então fica a pergunta, será que uma derrota no campo de batalha pode, no fim das contas, se transformar em uma vitória cultural? É uma boa questão para a gente pensar.